Salve Maria, neste dia 17 de agosto de 2026, eu vou concluir a leitura do livro de Esther. Texto do Edito de Proscrição. Assuero, o grande rei, a seus vassalos, os satrapas e os governadores das 127 províncias, da Índia até a Etiópia, manda o que se segue. Embora eu seja o chefe de numerosas nações e tenha submetido o mundo inteiro, não quero de modo algum abusar da grandeza de meu poder. Quero, por um governo de clemência e de doçura, oferecer a meus súditos uma existência de tranquilidade perpétua e, procurando para meu reino, até seus confins, a calma e a segurança. Garantir a paz, objeto de desejo universal. Tenho, pois, perguntado a meus conselheiros como isso se podia realizar, e um deles, chamado Amã, superior a todos por sua sabedoria e fidelidade, que ocupa o primeiro lugar depois do rei, me fez conhecer que há um povo mal intencionado, disperso entre os outros povos do mundo, de costumes contrários aos dos outros, que despreza constantemente as ordens dos reis, a ponto de ameaçar a concórdia que reina em nosso império. Tendo, portanto, sabido que essa única nação, em oposição perpétua com o restante do gênero humano, destruindo os costumes por leis estranhas, malévolas para com tudo que nos diz respeito, comete as piores desordens e compromete assim a ordem pública do reino. Por essas razões, ordenamos que todos aqueles que vos são indicados pela carta de Amã, o homem que está à frente de nossos interesses e que nos é um segundo pai, sejam todos radicalmente exterminados, mesmo mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem nenhuma compaixão nem clemência, no dia 14 do 12º mês, chamado de Adar, do presente ano. Desse modo, esse povo, nosso inimigo de outrora e de agora, lançado violentamente no mesmo dia na região dos mortos, deixará para o futuro prosperarem em paz nossos negócios. Oração de Mordoqueu. Então, Mordoqueu orou ao Senhor, recordando tudo o que tinha feito. Senhor, disse, Senhor Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Se tendes resolvido salvar Israel, fizestes o céu e a terra e todas as maravilhas que estão sob a abóbada celeste. Sois o Senhor universal, e ninguém poderia opor-se a vós. Senhor, conheceis tudo, e sabeis que não foi nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória, que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente, para salvar Israel, eu beijaria os vestígios de seus pés. Mas procedi assim por temer de colocar a honra de um homem acima da glória de Deus. Não adorarei jamais a ninguém senão vós, e contudo não farei isso por orgulho. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, poupai vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar e destruir-nos vossa antiga herança. Não desprezeis a vossa porção, que vós resgatastes do Egito. Ouvi minha oração. Sede propício para com a partilha de vossa herança, e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor. E não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Todo Israel clamava também ao Senhor, com todas as forças, porque tinham a morte diante dos olhos. Oração de Esther. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Despôs suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. No lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça com cinzas e poeira. Afligiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegrar-se, espalhou os cabelos que se arrancava. Dirigiu esta prece ao Senhor, Deus de Israel. Meu Senhor, nosso Rei,
assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós, e o perigo que me ameaça eu toco já com as mãos. Aprendi desde a infância, no seio de minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel dentre todas as nações, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua, e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora pecamos na vossa presença, e nos tendes entregado nas mãos dos nossos inimigos, por termos adorado seus deuses. Vós sois justos, Senhor. Ora, presentemente não lhes basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram suas mãos sobre as mãos dos ídolos, em sinal de que querem abolir o que vossos lábios decretaram, aniquilar vossa herança, fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar, a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos, e de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro àqueles que não existem, que eles não se riam da nossa ruína. Fazei cair sobre eles o seu projeto, e tornai um exemplo para todos aqueles que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor. Manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo o principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes na presença do leão, e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos os seus parceiros. E a nós, que a vossa mão nos livre. Assisti-me no meu abandono, a mim não me tenho senão a vós, Senhor. Conheceis tudo, sabeis que detesto a glória dos ímpios, e que tenho horror ao leito dos incircuncisos e estrangeiros. Conheceis a necessidade a que estou reduzida, e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça, nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu abomino como um pano manchado, e não a levo nos dias de meu retiro. Vossa serva não comeu à mesa de Amã, nem honrou com sua presença os banquetes do rei, nem bebeu o vinho das libações. Jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria, a não ser em vós, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderoso sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados, e livrai-me de minha angústia. Exortação de Mordoqueu à rainha. Mordoqueu mandou pedir a Ester que fosse ter com o rei para lhe pedir graça e suplicar em favor de sua pátria. Recordou-te, mandou-lhe dizer, no tempo de sua humilhação, como eras alimentada por minhas mãos. Amã, o primeiro dignatário após o rei, falou contra nós para nossa ruína. Roga, pois, ao Senhor e fala ao rei por nós. Livra-nos da morte. Diligência de Ester junto a Assuero. No terceiro dia, terminando sua prece, Ester despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo duas servas. Apoiava-se sobre uma, como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia, levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei. Assuero estava sentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça diante do esplendor e dirigiu seu olhar cheio de cólera, a rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Que tens, Ester? Perguntou ele. Sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao comum do povo. Vem.
levantou o cetro de ouro e apoiou de seu pescoço e a beijou, dizendo: Fala comigo. Meu senhor, eu te vi como um anjo de Deus, e o temor de sua majestade pôs no avesso do meu coração. Porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação, enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. O edito de reabilitação dos judeus. Eis a cópia da carta. Assuero, o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que se dirigem a esses negócios. Saudação. Há muitos que, acumulados de honras pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir nossos súditos, mas, incapazes de se contentar com as honras recebidas, moveram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado. E não contente em banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chegam até a imaginar na inchação faustuosa de uma sorte inesperada poder escapar à justa vingança de Deus, que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram a calamidades irremediáveis. Os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, abusando por uma mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isto é o que se pode verificar, não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar, quando examinamos os fatos criminosos de vós conheceis, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para assegurar no futuro para todos a tranquilidade e a paz no reino, realizando mudanças e mudanças, prudentemente, os acontecimentos que se apresentam, para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois, é assim que o macedônio Amã, filho de Amadates, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito conselheiros, a nossa bondade. Embora gozasse de nossa hospitalidade e fosse favorecido de nossos universos, benevolência a ponto de ser chamado nosso Pai e ver todos se curvarem diante dele até a terra, como quem ocupa o lugar de segunda pessoa depois do treino real, não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte de nosso Salvador e grande benfeitor, Mardoqueu, como também a de Esther, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim isolados, para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso voltava à morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, ao qual nos conserva a nós, como os nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, visto que o autor desse crime foi suspenso em uma forca diante de sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor Universal, infligido prontamente o castigo que merecia, que uma cópia deste presente edito seja afixada por toda parte. Deixai os judeus observar as suas leis com toda a sua liberdade, e prestai-lhes assistência para que se possam defender contra todos os ataques do dia marcado para a ruína deles. Isto é, no dia 13 do 10º mês, chamado Adar, porque esse dia, marcado pela perda da raça escolhida, que o Senhor Universal trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria, como uma das vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os persas,
de boa vontade e de uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda cidade e toda província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo, se tornarão não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. Palavra do Senhor, graças a Deus.